do Chile, da Argentina. E, por fim, agradeço à Estação do Chile. Próximo inscrito, deputado Leonardo Gadelha. O senhor tem 5 minutos, prorrogado por apenas mais um. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em pleno século XXI, onde se vive o fastígio da técnica e as relações globais ditam o ritmo da vida em todos os rincões do planeta, a Paraíba ainda não sabe onde ancorar o seu processo de abertura para o mundo. Se a internet, o Facebook e o Google nos aproximaram de europeus e asiáticos, o nosso porto ainda está a oceanos de distância de Antuérpia, Hamburgo ou Hong Kong. Não é por acaso, portanto, que em que pese a sua boa distribuição espacial, sua localização estratégica e a determinação de seus empreendedores, a Paraíba ainda exporte tão pouco. Infelizmente, senhor presidente, nenhuma dessas informações é nova, e com elas não descobriremos um novo caminho para as Índias. Mas tal constatação soa como alarme. Ou se toma uma atitude já, ou a Paraíba perde o barco da história. Novos colegas, em termos relativos, podemos dizer que a participação da Paraíba no bojo das exportações brasileiras é insignificante. Mesmo se compararmos a alguns estados vizinhos, a nossa posição ainda será embaraçosa. No ano de 2010, por exemplo, a Paraíba exportou, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, 217 milhões de dólares, dos quais uma pauta de apenas 3 produtos, calçados de borracha, confecções de algodão e açúcar, representou mais de 4/5 do total. De acordo com a mesma fonte, no mesmo período, Pernambuco exportou cerca de 1 bilhão e 100 milhões de dólares e o Ceará enviou ao exterior cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em produtos. A escolha desses estados, aliás, como termo de comparação, não foi aleatória. Ambos contam com pelo menos 2 grandes portos e se destacam pelos colossos de Pecém e Suape. Tampouco é coincidência o fato da Transnordestina, uma das maiores obras do PAC, ligar as duas instalações às novas fronteiras agrícolas do oeste pernambucano e do sul piauiense. Mais do que uma consequência do processo de desenvolvimento, um bom porto é um dos vetores que catalisam esse processo. Voltando à Paraíba, certamente se dirá que há uma miríade de fatores a explicar o fenômeno das suas pequenas exportações. Eu concordo. Mas o que salta aos olhos nesse instante é a inexistência de um porto moderno e producente. Apesar de seu indiscutível potencial, o Porto de Cabedelo sofre há anos com o binômio baixa demanda e pouco investimento. Aliás, a ociosidade do porto fortalece os seus concorrentes, dando-lhes ganhos de escala e deteriorando ainda mais a sua estrutura. O resultado é um porto menos competitivo e cada vez mais obsoleto. Colocamos-nos, então, diante de um teorema tão simplório quanto desafiador. Não se exporta porque não se tem um porto eficaz, e não se investe no porto porque ele não tem demanda. Lentamente, parecemos então despertar para a importância de Cabedelo para o nosso futuro. Em 2009, uma iniciativa capitaneada pela Federação das Indústrias da Paraíba criou o Comitê Permanente em Defesa do Porto. No mesmo ano, em parceria com o deputado estadual Guilherme Almeida, participei da criação da Frente Parlamentar em Defesa do Porto, no âmbito da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Em 2010, o esforço de alguns políticos do Estado, como o colega deputado Manuel Júnior, o senador Vital do Rego Filho, o ex-deputado Marcondes Gadelha e o ex-governador José Maranhão, redundou no compromisso, posteriormente cumprido, do ex-presidente Lula em consignar mais de 30 milhões de reais para o desassoreamento do leito do rio em que se debruça o porto, obra popularmente conhecida como Aprofundamento do Calado. Esforços honrosos, mas ainda insuficientes. No que tange ao crônico problema do calado, ele ainda não foi resolvido. Mesmo com a benevolência da capitania dos portos local, a aproximação de navios que hoje são considerados de porte mediano é inviável em momentos em que a distância entre a superfície e o piso é de menos de 8 metros. Nossos vizinhos de Suape possuem um calado superior a 17 metros. Apesar do esforço do presidente Lula, a obra não foi executada a contento, faltando derrocar uma grande pedra localizada no centro do canal de aproximação. Precisamos de mais recursos para este fim,
E temos certeza de que não estamos pedindo muito. Aliás, vamos pedir mais. Uma vez minorado o problema do calado, será hora de investir em terra. Como bem lembrou o senador Vital do Rego Filho, em seminal discurso na Câmara Alta do Congresso, há poucos meses, é de 300 milhões de reais o volume de recursos que necessitamos para modernizar o povo. Para concluir, senhor presidente, somente investimentos maciços poderão modernizar o Porto de Cabedelo e fazer com que ele gere demanda. A lógica inversa é simplesmente inexequível em uma economia que produz navios cada vez maiores e mais funcionais. A tese que defendo, senhor presidente, de que os investimentos gerarão movimento, é a mesma que faz com que o Panamá tenha iniciado em 2007 o alargamento e o aprofundamento de seu famoso canal, para que em 2014 ele possa comportar navios que carreguem até 12 mil contêineres. Hoje o canal permite a passagem de embarcações que levam cerca de 5 mil. 7 anos de esforços para décadas de muita riqueza. Para os brasileiros de outras regiões, pode soar estranho o pleito de modernização e ampliação de um porto que em linha reta está a apenas cerca de 100 quilômetros de Recife e Suape. Respondo em letras garrafais. Não é. A prática em outras regiões do mundo mostra que não há incompatibilidade. Peço, conceder 1 minuto apenas, senhor presidente. Para se ter uma ideia, os 2 maiores portos dos Estados Unidos, Los Angeles e Long Beach, são separados por apenas uma cerca. Além disso, a capacidade total dos portos brasileiros já está sendo utilizada. São poucos e estão sufocados os portos nacionais. Portanto, uma nova estrutura serviria a toda a nação. A pergunta que fazemos então é, por que não na Paraíba? Onde está escrito que não temos direito a uma grande obra estruturante? A bancada da Paraíba neste Congresso fechou questão com esta bandeira. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e seu colegiado também. Não houve manifestação do governo do Estado, mas não consigo crer que não cerrariam fileiras nessa luta. A batalha é de todos os paraibanos. Senhor presidente, a Paraíba tem um litoral de águas plácidas e transparentes. Nos inspiraremos neles para não permitir que o processo de desenvolvimento do nosso Estado se dê em águas turvas. Um bom porto é um ótimo começo. Obrigado, senhor presidente. Deputado Valmir Assunção, PT da Bahia. O senhor tem 5 mais 1. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, o artigo 231 da Constituição Federal diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças, tradições e os direitos originais sobre suas terras que tradicionalmente